Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos maiores inventores de todos os tempos, o maior inventor do século XIX, também viveu no século XX, este senhor aqui, Nikola Tesla. E nessa foto, junto com Nikola Tesla, está aqui Albert Einstein, os dois se conheceram, e Nikola Tesla falou um pouquinho sobre Albert Einstein, e Albert Einstein falou um pouquinho sobre Nikola Tesla. O Nikola Tesla é conhecido como o homem que ajudou a iluminar a face da Terra. Ele inventou a corrente alternada. A corrente alternada é usada até hoje nas nossas casas para iluminar e para fazer funcionar nossos computadores e tudo mais. Ele inventou nada mais nada menos do que o motor elétrico. Ele demonstrou a transmissão sem fio, ou seja, o rádio. Ele também demonstrou um efeito conhecido hoje como efeito Tesla de transmissão de energia sem fio. Ou seja, já pensou fazer nosso computador funcionar sem o cabo da energia, sem a bateria, transmitindo energia sem fio para o nosso computador? Ele fez uma lâmpada funcionar dessa forma já em 1893. Ele registrou centenas de patentes, trabalhou com um outro grande cientista, inventor, que foi Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, o que permite a gente estar aqui de noite com essa luz. Em 1931, a revista Time foi conversar com alguns cientistas e pedir a opinião deles sobre o Tesla. E adivinha quem ela foi entrevistar? Albert Einstein. E ele disse que Tesla era um eminente pioneiro no campo de correntes de alta frequência e que gostaria de parabenizá-lo pelos resultados adquiridos e pelo sucesso que tinha sido suas descobertas. O repórter fez a seguinte pergunta para o Einstein. Ele perguntou como era ser o homem mais inteligente da face da Terra. Olha a pergunta que o repórter fez para o Einstein. E o Einstein respondeu o seguinte: eu não sei, pergunte ao Tesla. Mas agora vem a parte mais interessante. Alguns anos depois disso, o Tesla deu uma entrevista para o New York Times. E ele disse o seguinte, que a teoria da relatividade do amigo Einstein era, palavras dele, hein, um mendigo envolto em púrpura que as pessoas ignorantes adoram como um rei. Espera aí, vou precisar ler de novo para os físicos que gostam muito do Einstein. O Tesla, o homem que o Einstein disse que era o mais inteligente da face da Terra, disse que a teoria do amigo era um mendigo envolto em púrpura, bem fantasiado, que as pessoas ignorantes adoram como um rei. E disse que havia uma massa de erros violentamente oposta aos ensinamentos dos grandes homens da ciência do passado e até mesmo do senso comum. Ou seja, não tinha sentido nenhum lógico. Segundo a entrevista, Tesla também teria dito que a matemática elegante de Einstein, apesar de encantar, estaria repleta de metafísica e não de ciência. Por que o Einstein inventou a teoria da relatividade? A ideia basicamente do Einstein foi o seguinte. Teve um problema naquela época, que foi o seguinte. A Terra tem o seu movimento de rotação, e o pessoal falou o seguinte. Se eu emitir um feixe de luz e medir a velocidade contra o movimento de rotação da Terra, vai dar um valor diferente se eu medir a velocidade no movimento na direção de rotação da Terra. Se as medidas dessem iguais, isso provaria que a Terra não está girando a 1.700 km por hora em volta do próprio eixo. E adivinha? A medida deu igual, de uma direção e na outra, a medida deu igual. Puxa, agora temos um problema. Ou a Terra não está girando, que é o que a medida indicava, ou aconteceu algum problema. E o pessoal repetiu o experimento e adivinha? Não tinha diferença na velocidade. Então Einstein teve uma ideia. Já sei, independente do referencial inercial, a velocidade da luz medida sempre vai ser a mesma. E com isso ele faz toda aquela enrolação matemática elegantíssima, diga-se de passagem, para mostrar então que a velocidade da luz é fixa, não varia. Isso significa o quê? Olha só,
se você tiver uma esteira andando a 80% da velocidade da luz, vamos imaginar que não é o Einstein. O Einstein podia imaginar, a gente também pode. Uma esteira infinita, não importa. E nessa esteira, ela está andando a 80% da velocidade da luz. Se uma pessoa em cima da esteira, ok, começar a correr a 50% da velocidade da luz em cima da esteira que já está andando a 80%, quem está fora da esteira olhando deveria ver a pessoa com a velocidade maior do que a velocidade da luz. O Einstein disse o seguinte: não, o cara que está fora sempre vai enxergar no máximo com a velocidade da luz. Não dá para ser maior do que isso. Agora, olha o que o Tesla continua dizendo aqui. Tesla afirmou ter propagado ondas a velocidades muito maiores do que a velocidade da luz, declarando que a teoria de Einstein é errônea em muitos aspectos. Tesla declarou em 1900, em sua patente 787412, que a corrente de seu transmissor de rádio passou pela superfície da Terra com uma velocidade de 470 mil km por segundo, que é muito maior do que os 300 mil km por segundo estabelecido para a velocidade da luz. Tesla também discordou com a conclusão fundamental de Einstein de que a energia é matéria e vice-versa. Aquela equação que todo mundo conhece, E igual a mc ao quadrado, onde E é energia, m é a massa e c é a velocidade da luz ao quadrado, né? O c ao quadrado. Ele diz o seguinte, o Tesla: desintegrei átomos em meu experimento com um tubo de vácuo de alto potencial que eu trouxe em 1896 e considero uma das minhas melhores invenções, diz Tesla. Mas quanto à energia atômica, minhas observações experimentais mostram que o processo de desintegração não é acompanhado por uma liberação de energia que se possa esperar pelas teorias atuais, a teoria do Einstein. Agora alguém vai dizer o seguinte: não, espera aí, a bomba atômica é real. É verdade. A bomba atômica é material instável, não tem nada a ver com material estável. O Tesla mostra que se você pegar um material que não é o radioativo, que libera, o material radioativo está liberando, ele é instável, ele libera mesmo essa energia, mas não é a energia da massa, é a energia do processo. Só para constar, um tijolo tem energia se você jogar na cabeça de alguém, né? Vai liberar uma energia, né? Mas o Einstein disse o que do Tesla? O repórter teria perguntado a Einstein como era ser o homem mais inteligente da Terra, e ele disse na revista Time: eu não sei, pergunte ao Tesla. E o que o Tesla fala do Einstein no jornal New York Times? Que a teoria do amigo era um mendigo envolto em púrpura para as pessoas ignorantes, que as pessoas ignorantes adoram como rei. A teoria da relatividade não é útil. Não é útil. Negativo. Não é. Paciência. Essa é a verdade. Não gostou, meu? Se não gostou, toma essa. Um mendigo envolto em púrpura que as pessoas ignorantes adoram como um rei.